Olá! Eu sou o Enxadrezando. Sabemos que há uma variedade grande de aberturas no jogo de xadrez, algumas delas com o lance inicial de peão em E4, outras com o peão em D4, e há outras aberturas que não têm esses dois peões como lances iniciais. Para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos dividir esse assunto em dois vídeos. Esse primeiro, apenas com a abertura em E4, e outro com D4 junto com outros lances. Depois da vinheta, nós vamos conhecer sobre algumas aberturas com o peão em E4, suas principais características, e quais as melhores defesas para cada uma delas. A abertura do peão em E4, ou a abertura do peão do rei, é uma ótima opção como lance inicial no jogo de xadrez, uma vez que esse lance abre a diagonal da dama e do bispo de casas claras. Veremos nesse vídeo algumas aberturas que se originam desse lance inicial, mas não nos aprofundaremos em nenhuma dessas aberturas nesse vídeo. Temos em nosso canal alguns vídeos explicando algumas delas, então, se você se interessar por alguma abertura, eu vou deixar nos cards a nossa playlist sobre as aberturas, e também sobre as defesas. A abertura Ruy Lopes. A abertura Ruy Lopes, também conhecida como a abertura espanhola, é uma das aberturas mais conhecidas e estudadas do xadrez. Essa abertura se caracteriza pelos seguintes lances: E4, E5, cavalo em F3, cavalo em F6 e bispo em B5. O principal ponto positivo dessa abertura é o rápido desenvolvimento das peças e a facilidade de se colocar o rei em segurança. É uma abertura muito comum entre jogadores de todos os níveis, inclusive entre os grandes mestres. Como essa abertura é muito famosa, há um extenso repertório e estudos de como jogar a abertura, incluindo uma grande variedade de golpes táticos e vantagens posicionais. Pontos negativos. Assim como há muito material didático sobre essa abertura, também necessita de muito estudo teóricos para se dominar completamente essa abertura. Outro ponto negativo é que, assim como há um grande material para se jogar com essa abertura, também há um grande material para se jogar contra ela, o que amplia muito mais a quantidade de material a ser estudado. O que jogar contra a abertura Ruy Lopes? A defesa berlinense provavelmente é a defesa mais popular contra a Ruy Lopes. Essa é uma defesa sólida que fecha o centro do tabuleiro, e se caracteriza depois dos seguintes lances: E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em B5, e cavalo em C6. A abertura italiana. A abertura italiana é outra abertura tão conhecida quanto a Ruy Lopes, com a diferença é que, ao invés do bispo ir para B5, ele vai para C4. Essa abertura se mostra tão confiável que grandes mestres defendem a sua reputação em campeonatos jogando essa abertura. Tão dinâmica e segura quanto a abertura anterior, a abertura italiana também leva a partida para posições táticas interessantes. Assim como a Ruy Lopes, a biblioteca de estudos dessa abertura é muito ampla e completa. Vantagens da abertura. A abertura é muito natural e intuitiva, desde que você entenda as funções de cada peça no tabuleiro. É uma abertura de domínio de centro do tabuleiro. Você tem um rápido desenvolvimento das peças, e possibilita o roque curto com poucos movimentos. Desvantagens. O bispo pode ficar exposto em C4. Há uma grande disputa pelo centro do tabuleiro, podendo deixar o centro fechado. O que jogar contra essa abertura? A Gioco Piano é a melhor resposta para se jogar contra essa abertura. As peças pretas se aproveitam de um jogo balanceado para criar complicações para as brancas, e ganhar a iniciativa na partida. Gioco Piano, ou jogo calmo em italiano, é caracterizada depois dos lances: E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em C4, e bispo em C5. Outra boa opção para as pretas contra essa abertura, é o gambito Evans recusado. Depois de bispo em C5, a Gioco Piano, as brancas podem ofertar o peão da coluna B, caracterizando o gambito Evans. A captura ou não desse peão é o que caracteriza se o gambito foi ou não aceito. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. O gambito do rei. O gambito do rei é uma abertura agressiva e muito consistente. Seus movimentos iniciais consistem em E4, E5, peão em F4. À primeira vista, a abertura abre a diagonal do rei, mas o ataque das pretas não é iminente. Uma jogada muito natural nessa abertura é jogar o cavalo em F3, impedindo a entrada da dama em H4. Essa abertura leva a um jogo cheio de emoções e, na maioria dos casos, jogos decisivos. Prós. Geralmente essa abertura gera partidas emocionantes e divertidas.
As peças brancas tomam a iniciativa no jogo em poucos lances. Contras. As pretas têm muitas opções diferentes para combater a abertura. O rei das brancas pode ficar exposto. É uma abertura muito arriscada de se jogar, principalmente para jogadores iniciantes. Como combater essa abertura? O contra-gambito Falkbeer é o mais recomendado. A ideia principal desse gambito é de abrir o centro do tabuleiro, para expor ainda mais o rei das brancas. O contra-gambito se caracteriza com as jogadas E4, E5, F4 e D5, criando um contra-jogo no centro do tabuleiro. A abertura escocesa. A abertura escocesa é uma boa alternativa para substituir as aberturas Ruy Lopes e a italiana. Enquanto as duas primeiras o jogador de brancas saem com os bispos no terceiro lance, nessa abertura, as brancas atacam o centro do tabuleiro com o peão em D4. Essa abertura é muito boa para jogadores iniciantes, pois oferece uma gama de opções de ataque. Essa abertura está no repertório de um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, o grande mestre Garry Kasparov. Vantagens da abertura. As brancas conseguem uma grande vantagem de espaço. As brancas dominam a casa de E5. É uma boa opção para substituir as aberturas Ruy Lopes e a abertura italiana. Desvantagens. Evita a tensão no centro do tabuleiro muito cedo no jogo. O peão em E4 é alvo de ataques constantes. Como jogar contra? Uma das opções de se jogar contra a abertura escocesa é trocar os peões no centro do tabuleiro e atacar o rei com o bispo em B4, criando um contra-jogo para as peças pretas. Outra maneira de combater essa abertura é com a defesa hatch. Depois dos lances E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, D4, E por D4, bispo em C4 e cavalo em F6, as peças pretas atacam o peão das brancas e tomam a iniciativa na partida. A abertura Viena. A abertura Viena é a menos conhecida das aberturas com E4, e isso pode surpreender o teu adversário. Essa é uma excelente abertura tanto para os iniciantes, quanto para os grandes mestres. Dentre os grandes mestres que usam essa abertura está o excepcional grande mestre Vishay Anand. Vantagens. É uma abertura menos teórica que a abertura espanhola e a italiana. Evita a defesa Petrov. As brancas têm uma boa formação estratégica. Contras. As brancas não exercem tanta pressão no centro do tabuleiro. O cavalo atrapalha o avanço do peão da coluna C, para preparar o avanço do peão de D2, para D4. A abertura vienense se forma com os seguintes movimentos: E4, E5, cavalo em C3. A resposta mais popular e mais positiva para a abertura Viena é a variante Falkbeer com os seguintes movimentos: E4, E5, cavalo em C3, cavalo em F6. As pretas desenvolvem o cavalo colocando pressão no peão em E4. Lembrando que vamos fazer outro vídeo falando das aberturas com D4 e outras saídas. Pesquise em nosso canal para saber se esse vídeo já está disponível. Comente quais dessas aberturas ou defesas você gostaria de saber mais detalhes, para que nós possamos preparar um material sobre o assunto. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.